Para calcular esses limites, que são limites no infinito, que é quando o x tende para mais ou menos infinito, nós precisamos tirar a indeterminação, no caso aqui, infinito dividido por infinito. E para a gente fazer isso, a gente faz o seguinte: como a gente tem a divisão de dois polinômios do quarto grau, a gente pode colocar em evidência o termo de maior magnitude, que é o x à quarta. Então, fazendo isso, a gente vai ter o seguinte, ó, limite de quando o x tende a menos infinito, colocando o x à quarta aqui em evidência, a gente vai ter, para dar essa parcela, a gente multiplica por 5, mais, para dar o próprio x, basta a gente pegar o x e dividir por x à quarta. Então a gente vai ter 1 sobre x ao cubo, mais x à quarta vezes quem para dar 1. 1 sobre x à quarta. Dividido por, aqui também o termo de maior grau é o x à quarta. Para dar essa parcela a gente multiplica por 2. Para dar essa parcela a gente multiplica por 1 sobre x ao cubo. Mais, para dar essa parcela, a gente multiplica por 3 sobre x à quarta. De novo, tá? Para a gente achar esses termos aqui, basta a gente colocar o x à quarta em evidência e dividir todos eles por x à quarta para colocar aqui, tá bom? Feito isso, o que a gente tem é o seguinte: limite de quando o x tende a menos infinito, o x à quarta cancela com x à quarta, sobra para a gente no numerador 5 mais 1 sobre x ao cubo, mais 1 sobre x à quarta, dividido por 2 menos 1 sobre x ao cubo, mais 3 sobre x à quarta. E aí, agora o que a gente tem é o seguinte: a gente pode aplicar diretamente já o limite, né? E perceber o seguinte: essa parcela aqui, quando o x tende a mais infinito, essa parcela vai a zero, essa parcela vai a zero, essa parcela vai a zero e essa vai a zero. Ou seja, a gente tem então que sobra 5 mais 0 dividido por 2 menos 0 mais 0, que é 5 meios. Então, esse é o valor do limite. Para calcular esse limite aqui, a gente usa a mesma estratégia, tá? A gente tem o seguinte, ó, limite de quando o x tende a menos infinito, a gente pode colocar o x quadrado em evidência, porque é o termo de maior grau, que multiplica 2 para essa primeira parcela, menos 3 dividido por x para dar essa segunda parcela. De novo, basta dividir esse cara por x quadrado. Menos 5 dividido por x quadrado para dar essa parcela. Embaixo a gente tem uma raiz quadrada, e a gente pode usar a mesma estratégia dentro da raiz quadrada. A gente pode colocar o x à quarta em evidência, que multiplica 1 para dar o x à quarta, mais 1 sobre x à quarta para dar o 1. Arrumando isso daqui, a gente tem o seguinte: perceba que aqui a gente tem a raiz quadrada de x à quarta, e mesmo que o x está tendendo a menos infinito, ou seja, pelo lado negativo, a gente tem que x à quarta é um número positivo, porque o expoente é par, e a raiz quadrada também tem um índice par. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, limite de quando x tende a menos infinito, x quadrado, que multiplica 2 menos 3 sobre x, menos 5 sobre x quadrado, dividido por raiz quadrada de x à quarta. A gente tem o seguinte, eu vou fazer um rascunho aqui, tá? Ó, raiz quadrada de x à quarta, a gente pode escrever como sendo x elevado a 4 sobre 2. E aí a gente vai ter o próprio x quadrado, tá? Então, raiz quadrada de x à quarta é o próprio x quadrado. Certo? Perceba que aqui a gente não precisou usar módulo, porque como o x quadrado é um número positivo, tá? O x à quarta também, a gente não necessita do módulo, que multiplica a raiz de 1 mais 1 sobre x à quarta. E aí a gente tem o seguinte, x quadrado cancela com x quadrado, e quando a gente faz o x tender a menos infinito, essa parcela aqui dá zero, essa parcela dá zero e essa parcela dá zero. Por quê? Porque é uma constante dividido por um número que
tende a menos infinito, tá? Então isso sempre dá zero. Então o que sobra para a gente aqui é o 2, e o que sobra para a gente no denominador é a raiz quadrada de 1 mais 0, que é 1. Então isso daqui resulta em 2. Esse é o valor do limite. Outro limite que a gente vai calcular é esse daqui, quando o x tende a mais infinito dessa expressão. Qual é o problema aqui? O problema é que se a gente for resolver direto, a gente vai ter uma indeterminação da forma mais infinito menos infinito. Isso daqui é uma indeterminação. Ou seja, a gente não consegue calcular diretamente, né? A melhor estratégia quando a gente tem a subtração de duas raízes quadradas é multiplicar pelo conjugado delas, tá? Então, como que fica isso? Ó, vamos mexer primeiro nessa expressão que está dentro do limite. Raiz quadrada de x mais raiz de x menos raiz de x menos 1. Então, a gente vai pegar essa expressão aqui e vai multiplicar pelo conjugado. É só trocar o sinal do último termo. Então, a gente vai ter raiz de x mais raiz de x mais raiz de x menos 1. Como eu multipliquei o numerador, eu também multiplico o denominador, que no caso aqui é 1, né? Por isso que ele não aparece. Então, multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado, a gente tem o seguinte. Aqui eu tenho alguma coisa da forma A menos B vezes A mais B. Então isso daqui é conhecido como a forma fatorada da diferença de dois quadrados, tá? Então isso daqui, para quem não lembra, é A quadrado menos B quadrado. Então vai ficar o A quadrado, né? Como está tendendo a mais infinito, a gente não precisa do módulo aqui. Então o quadrado cancela com a raiz, fica x mais raiz de x menos o b quadrado, que é esse cara aqui. Então, entre parênteses, x menos 1, tá? Repito, tá? A gente não necessitou do módulo aqui, porque o x está tendendo a mais infinito. Tudo isso daqui dividido por esse termo, que é raiz de x mais raiz de x mais raiz de x menos 1. Aqui em cima a gente consegue simplificar. X com menos x é zero. Então sobra para a gente o seguinte. Já aplicando o limite, né, a gente vai ter o limite de quando x tende a mais infinito de raiz de x menos com menos dá mais. Tudo isso daqui dividido por raiz de x mais raiz de x mais raiz quadrada de x menos 1. E agora a gente tem uma outra indeterminação aqui da forma infinito dividido por infinito, tá? Para a gente resolver isso, a gente pode colocar o termo de maior grau em evidência, que no caso aqui é o raiz quadrada de x. Então vamos colocar o raiz quadrada de x em evidência. Então x tendendo a mais infinito, raiz de x em evidência que multiplica 1 para dar a própria raiz. E se a gente pega 1 e dividir pela raiz, fica 1 sobre raiz de x, tá? Que multiplicado por esse dá 1. Aqui embaixo a gente pode colocar a raiz de x também em evidência, né? Colocando a raiz de x em evidência, no caso aqui a gente pode, por exemplo, escrever primeiramente assim, ó, raiz, essa raiz aqui, né? E aí colocando a raiz quadrada de x em evidência, ou o próprio x também, se a gente achar por bem, né? Ó, o x em evidência, que multiplica 1 para dar o próprio x, mais raiz de x sobre x, para dar a raiz quadrada de x. Mas, aqui também a gente coloca o x em evidência, que multiplica 1 para dar o próprio x, menos 1 sobre x. Tá? E aí a gente pode arrumar essas raízes aqui, porque a raiz do produto é o produto das raízes. Então a gente vai ter o seguinte, ó, limite de quando o x tende a mais infinito. Aí em cima a gente já tem a raiz quadrada de x, em evidência, que multiplica 1 mais 1 sobre raiz de x.
E embaixo agora a gente pode colocar a raiz de x em evidência. Então, raiz quadrada de x em evidência que multiplica para dar esse. Raiz quadrada de 1 mais raiz de x sobre x. Para dar o que está aqui, a gente multiplica por mais raiz quadrada de 1 mais menos 1 sobre raiz de x, tá? Então aqui no nosso caso aqui é menos, tá? Bom, então essa raiz quadrada cancela com essa raiz quadrada. E agora a gente tem o seguinte, quando o x vai para mais infinito, a raiz de x também vai para mais infinito. Isso daqui então vai a zero. Isso aqui vai ficar x elevado a meio, que é a raiz de x, dividido por x. Então a gente vai ter meio menos 1, que dá menos meio, que é a mesma coisa que 1 sobre a raiz quadrada de x. Tá? Então isso daqui é 1 sobre raiz quadrada de x, quando o x vai para mais infinito, isso também vai a zero. E isso também vai a zero. Então o que sobra para a gente é 1 em cima, 1 mais 0, né, que é 1. E embaixo a gente vai ter 1 mais 0 dentro da raiz quadrada. Então a raiz quadrada de 1 é 1. Mais 1 menos 0 dentro da raiz quadrada, que é 1 também. Então no final das contas nós temos que o resultado desse limite é meio.